Olá, caro investidor. Hoje estamos aqui simplesmente para ter uma conversa informal sobre uma temática que eu acho importante para todos aqueles que são investidores ou desejam entrar neste mundo de investimento imobiliário, que é o facto de é quando és proprietário de um apartamento, de uma fração imobiliária e a arrendaste, a alugaste durante um certo período de tempo e devido a uma razão qualquer, ou porque o mercado está em alta, ou porque faz sentido para ti capitalizar neste momento, ter mais liquidez, decidiste vendê-lo. No entanto, quando decides vendê-lo, estás ainda com um inquilino lá que está ainda a respeitar o contrato. E uma das perguntas que me costumam fazer é como é que funciona isto de que posso vender um apartamento que tem atualmente um inquilino? A verdade é que a resposta é sim, é óbvio que sim. Eu próprio já vendi um apartamento com inquilino, já estive prestes a comprar um apartamento com inquilino, no entanto, devido a umas situações, o negócio não foi para a frente. Por isso, desejo aqui partilhar contigo alguns conhecimentos que fui adquirindo na prática. Basicamente é isso. Se tu estás a perguntar então se é possível vender, a resposta, como eu já disse, é sim. E o que é que tu tens que fazer na prática? É relativamente simples, no entanto, é preciso tomar em considerações aqui alguns aspectos. Primeiro de tudo, tu como proprietário, tu como senhorio, tens o dever de informar o atual inquilino de que tens um projeto diferente para a fração imobiliária onde ele habita, em que vais tentar vendê-la. Vais vender essa fração imobiliária e é importante dizer-lhe porque isso vai ter um impacto direto nele, porque tu ao vender, o senhorio dele será outra pessoa, mas o relacionamento que tu criaste com ele será diferente daquilo que o futuro senhorio vai criar com ele, por isso é importante informá-lo desde já por uma questão de respeito por ele, e em segundo lugar porque tu vais tentar organizar com ele, agilizar com ele as visitas ao apartamento, algo que é essencial para que tu possas vender e que legalmente, aqui entre investidores imobiliários, o inquilino não tem qualquer dever em colaborar com as visitas, por isso é importante manter uma relação séria, de séria e agradável com os inquilinos, como devemos fazer com qualquer pessoa. E normalmente, quando temos uma boa relação com os nossos inquilinos, não costuma haver grandes objeções a isto. No entanto, é preciso adaptarmos horários que sejam mais convenientes com o inquilino, adaptarmos, às vezes, escolher 1 ou 2 dias da semana num horário fixo e disponibilizarmos visitas ao apartamento ou à fração imobiliária durante esse período. A única obrigação do ponto de vista de visitas que o inquilino tem, basicamente, é permitir que o senhorio visite o apartamento antes de o colocar em venda, simplesmente para averiguar o estado do bem. Okay? O estado da fração imobiliária. Esse é o único dever que o inquilino tem, senão, mas normalmente, quando fui eu o inquilino, não tive qualquer tipo de problema com isso, ele foi até bastante flexível e pôde ser vendido e correu tudo maravilhosamente bem. Okay? Agora, algo importante neste processo, ou seja, tu como senhorio, tu como proprietário de uma fração imobiliária que a vais colocar à venda, é muito importante colocar-te a seguinte pergunta: há quanto tempo eu tenho este bem alugado a este inquilino? Se a resposta é 2 anos, a verdade é que 2 ou mais, a verdade é que tu vais ter que dar direito de preferência de compra ao inquilino. Por isso, sinceramente, tu podes fazer isto já num processo avançado de venda em que já tens um potencial comprador e que antes de assinares o contrato de promessa, compra e venda, terás de dar o direito de preferência ao inquilino. Isto é uma das hipóteses. Sabendo que o inquilino tem até um prazo de 30 dias para responder, o que pode prolongar todo este processo de venda do apartamento ou da fração imobiliária se já estiveres numa fase mais avançada. No entanto, sabes que desde o momento em que tens um comprador e se dás o direito, se escolhes dar o direito de preferência, somente nesse momento podes ter aí um lapso de 30 dias legais em que o inquilino tem todo o direito de demorar 30 dias a responder, ou seja, tem até 30 dias para responder.
Se no final desses 30 dias não houver nenhuma resposta da parte do inquilino, significa, do ponto de vista legal, de que ele não vai usufruir do direito de preferência para comprar a fração imobiliária. No entanto, algo que podes fazer é tu que sabes já que tens um projeto para a tua fração imobiliária como senhorio, vais querer vender esse apartamento, podes rapidamente enviar uma carta com uma carta registada com aviso de recepção ao teu inquilino a propor-lhe, a explicar-lhe a situação e a propor-lhe, a falar-lhe do direito de preferência e a propor-lhe se ele estaria interessado em comprar o apartamento naquelas condições. Mediante a resposta que ele der, sim, que não, pronto, se sim, tudo bem, está resolvido, encontraste um comprador, é só avançar com o processo, assinar o contrato de promessa, compra e venda e respectivamente a escritura a seguir. Ou se ele disser que não está em condições ou que não faz sentido para ele, nesse momento podes tranquilamente passar à fase seguinte e colocar o imóvel à venda ou continuar com o processo de venda até terminar com a escritura. Algo muito importante relativamente ainda a este processo este direito de preferência é que o inquilino só tem direito de exercer o direito de preferência se o objetivo da compra, ou seja, se ele disser que sim, que quer comprar, tem que ser para habitação própria permanente. Se ele quiser comprar para uma habitação secundária ou para algum tipo de negócio, tipo alojamento local, ele já não tem o direito de preferência. Este é um assunto muito importante. Por isso, no que diz respeito aos inquilinos, é importante teres em conta que ele terá provavelmente direito de preferência se está naquela casa, se está alugado a essa pessoa há 2 ou mais anos. No entanto, que ele tem 30 dias para responder e que o direito de preferência só é válido se realmente ele quiser comprar o apartamento para a habitação própria permanente. Estes são 3 fatores muito importantes e são informações pertinentes para que possas avançar de um modo tranquilo, fluido e sem criar frustrações desnecessárias em nenhuma das partes. Agora imagina a seguinte situação. O inquilino, numa fase inicial, ou não respondeu à carta, o que significa que ele não vai utilizar o direito de preferência, ou simplesmente respondeu a dizer que não fazia sentido para ele naquela altura, e tu encontras um comprador para a tua casa. No momento em que te encontras um comprador, imagina que negociaste o preço, que as condições são diferentes. Imagina que tu disseste um preço e depois de negociar optaste por vender a um preço mais baixo do que aquele inicialmente proposto ao inquilino. Neste momento vais ter igualmente de informar o inquilino do novo preço e neste momento ele pode exercer ainda o direito de preferência, dizendo se sim ou se não, com esse novo preço, com essas novas condições, se faz ou não sentido para ele. Por isso não te esqueças de dar esse direito de preferência se houver algum tipo de modificação, nomeadamente no preço é o mais significativo, a modificação mais significativa, dar o direito de preferência. Se neste caso o inquilino continuar a dizer que não faz sentido para ele, está tudo bem, podes continuar com o processo de venda e assinar o contrato de promessa, compra e venda. Ok? Isto é uma fase sobre os direitos do inquilino. Agora, algo que me costumam também perguntar é o que é que acontece ao inquilino que lá está? O que é que acontece ao inquilino que lá está? Será que ele vai ser mandado para a rua pelo novo senhorio? Quais são os deveres e os direitos dos senhorios ou dos proprietários, dos investidores imobiliários, neste caso, em relação ao inquilino? A verdade é que se o inquilino estiver a meio, ou seja, ainda estiver dentro do contrato, imagina-te o antigo senhorio, a pessoa que está a vender assinou um contrato de arrendamento, por exemplo, de 3 anos, e se está neste momento a 2 anos, ainda falta 1 ano para o término do contrato, a verdade é que o comprador tem o dever de assegurar as mesmas condições até ao final do contrato. As mesmas condições do contrato antigo vão manter-se até ao final do contrato, podendo o senhorio decidir ou não renovar o contrato automaticamente com as mesmas condições ou refazer um contrato novo, ou seja, informar o inquilino que não vai renovar o contrato e propor-lhe novas condições, mas até ao final do contrato que já está assinado, o inquilino não tem qualquer dever legal de aceitar quaisquer modificações no contrato. No entanto, uma vez que este contrato termina, aí sim o novo senhorio vai poder propor novas condições ou mesmo
dizer que eu não renova o contrato e que quero o apartamento livre até X data. Existe um conjunto de situações legais, de prazos legais a respeitar para isto, mas não é o objetivo deste vídeo. Se desejas saber mais sobre isto, podes deixar nos comentários que eu faço um vídeo a falar sobre essa temática. Pronto, sendo assim, são estes os deveres e os direitos, os deveres e os direitos do senhorio, os deveres e os direitos do inquilino, okay, relativamente a esta situação. Agora, outra coisa importante, ainda relacionada com esta temática, e que me dizem, olha, mas isso é tudo muito bonito, faz tudo muito sentido, mas quem é que vai comprar um apartamento? Quem é que vai comprar um apartamento com um inquilino? A verdade é que, ao venderes um apartamento que tem um inquilino, um inquilino e com um contrato em curso, mais ou menos longo ainda, a verdade é que o teu público, a tua população de potenciais compradores é bastante mais limitada, porque vai se limitar basicamente a investidores imobiliários. São raras as pessoas que estão dispostas a comprar um apartamento para habitação própria permanente e esperar um ano para poder habitar efetivamente. Por isso, vais ter que vender o teu apartamento a um investidor. Agora, vender um apartamento a um investidor com um inquilino pode ser é bom ou é mau? A minha resposta é depende, porque se o apartamento estiver arrendado a um preço ajustado ao valor do mercado, com um inquilino que já provou nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, por exemplo, que paga certinho, ou seja, isso pode ser uma mais-valia para o futuro comprador, como investidor imobiliário, porque não vai ter que passar pelo processo de escolher um novo inquilino e eventualmente evitar algum tipo de custos que este tipo de processos possa ter, e já sabe que tem lá alguém que paga certinho. Okay? Isto é algo muito importante para todos os investidores imobiliários. No entanto, na maioria das situações não é bem isto que acontece. O que acontece é que o inquilino que lá está a pagar uma renda antiga. Está a pagar uma renda antiga, uma renda bastante abaixo do valor do mercado atual, o que vai fazer com que o futuro comprador, como investidor imobiliário, ele tem um risco aqui, ele vai tentar jogar com o preço para tentar compensar isto. Por isso, tu que estás a vender uma fração imobiliária com o inquilino, ou assumes isto e dizes, vai ter que ser assim, eu vou ter que ser um pouco mais flexível no preço e eventualmente se o futuro comprador começar a entrar nesse tipo de jogo de negociação, o que faz todo sentido. Ou se não, o que é que eu posso fazer para vender este apartamento sem inquilino? O que é que podemos fazer? Sim, o inquilino não tem qualquer dever de sequer nos ouvir sobre isto, porque ele tem um contrato, ele tem o direito de terminar o contrato. No entanto, pode-se conversar com o inquilino, ver qual é o projeto do inquilino, se faz sentido para o inquilino sair do apartamento ou não, se há alguma mais-valia para ele, se podemos identificar alguma mais-valia para ele em ele sair do apartamento e discutir com ele de modo claro, sincero, humilde e meter as cartas na mesa, sem esconder, sem joguinhos. Isto pode funcionar, existem projetos de vida e nós não conhecemos os projetos de vida de todos os nossos inquilinos e às vezes eles se calhar já estavam a pensar sair daqui a 2 meses ou daqui a 1 mês e isso já muda tudo relativamente ao todo o processo de venda do apartamento ou da fração imobiliária. Ou simplesmente se os inquilinos dizem não, eu estou bem aqui, não fazia intenções de sair até ao final do contrato, até gostaria de continuar aqui após o final do contrato, e se tu como investidor que estás a vender o apartamento é importante para ti do ponto de vista de preço e flexibilidade, tu não queres jogar com isso e gostarias realmente de vender sem o inquilino, uma das possibilidades é pagar uma indemnização, por exemplo, pagar uma indemnização ao inquilino para que ele saia, tudo isto de um modo legal, através de contratos assinados, tudo direitinho. Os portugueses às vezes gostam de trabalhar um bocado assim ao negro, como se costuma dizer, e fazer as coisas de palavra. Ok, se tu fazes isso e funcionou até agora, está tudo bem, do ponto de vista fiscal tens o risco de ter algum tipo de problemas. Eu aconselho toda a gente
a assinar, a ter contrato de arrendamento, tudo direitinho, mesmo se do ponto de vista fiscal vais ter que pagar, mas faz parte da vida. Só existem duas certezas nesta vida, que é uma é que vamos morrer e outra é que vamos pagar impostos. Por isso, a minha recomendação é que, se decidires pagar a minimização, que esteja tudo assinado com os termos de saída, de quanto é que vais pagar, até quando ele tem que sair, em que estado é que tem que ficar o apartamento quando sair. Pronto, mas isto, sinceramente, podes fazer recurso, por exemplo, a um agente imobiliário que tem solicitadores, que tem advogados, que podem, que estão habituados a escrever este tipo de documentos, de maneira a que ele possa ser respeitado e seja um documento legal, ok? Estas são as possibilidades que tu tens para vender um apartamento com inquilino. É possível vender um apartamento com inquilino. Cuidado, informa-te antes relativamente a todas estas situações que eu acabei de mencionar. Faz as coisas com tempo, faz as coisas legais, ou seja, com contratos, tudo direitinho, ser sincero com toda a gente, expõe o teu projeto, expõe a tua situação ao inquilino e vais ver que às vezes acontece que é falar que as pessoas se entendem e há solução para tudo. E independentemente do resultado, de como as coisas também acontecer, desafio-te a colocar-te sempre a pergunta de o que é que eu posso fazer para? O que é que eu posso fazer para manter o preço? O que é que eu posso fazer para, para convencer o inquilino a deixar o apartamento, mantendo-se idealmente sempre uma postura de uma relação entre toda a gente de ganha-ganha. Ganha-ganha, toda a gente sai de algum modo satisfeito e as coisas funcionam e podem fluir naturalmente. Podes vender o teu apartamento com ou sem inquilino e continuar a capitalizar para, idealmente, reinvestir essas mais-valias num novo projeto imobiliário, num outro projeto qualquer que faça sentido para ti, mas aqui, como entre investidores imobiliários, as mais-valias, ou grande parte das mais-valias, são normalmente para reinvestimento em projeto imobiliário, de maneira a aumentar o património de cada um de nós como investidores imobiliários. Ok? Por isso, se este assunto fez sentido para ti, se foi útil para ti, e se apesar de tudo aquilo que foi mencionado tens ainda alguma dúvida, alguma pergunta, um comentário, por favor, deixa aqui nos comentários, envia-me uma mensagem privada que eu terei todo o gosto em responder. Se eu não souber a resposta, eu vou procurar. Eu tenho uma base de dados fidedigna, um network fidedigno que posso questionar também se houver alguma coisa que ultrapasse os meus limites do conhecimento, e agradeço se faz uma pergunta que ultrapassa os meus limites de conhecimento. Eu fico desde já grato, porque isso permite-me melhorar, estudar e aprender algo que ainda não sei, não é nada, isso é maravilhoso. E se queres ter acesso a mais conteúdos deste tipo, sobre investimento imobiliário, na prática, sobre mindset no investimento imobiliário, sobre gestão de finanças pessoais, tudo relacionado com o investimento imobiliário, desafio-te ou convido-te, como assim entenderes, a subscrever o canal e clicares no sininho para receber todas as notificações, para seres notificado sempre que eu colocar um novo vídeo, e ver se faz sentido para ti, para ver se não faz sentido para ti, mas faz sentido para outra pessoa, podes partilhá-lo com quem bem entender, e assim vamos pouco a pouco, partilhando os nossos conhecimentos. Fico à espera dos vossos comentários, dos vossos conhecimentos também, e quem sabe um dia possamos investir juntos. O meu nome é Hugo Durães, sou investidor imobiliário e estou aqui para expandir os teus limites. Até breve. Tchau, tchau.